tem um WhatsApp aí, production? Vamos ao WhatsApp aí, vamos lá. Aí da mesa do Fox Sport Rádio, beleza? Tô sempre acompanhando vocês aqui. E aí, será que o Corinthians é campeão ou será que é só cavalo paraguai? É o Rodriguinho, cara. É a cara do Rodriguinho, cara, do que joga no Corinthians. Nossa, você tirou carta mesmo? Nossa, você viu? Seu volante Pascoal não tem nada a ver com o cara do Rodriguinho. Bota de novo, isso é na cara do Rodriguinho. O Flávio Gomes, você concorda com o telespectador? Eu concordo, ele fez uma pergunta, o Corinthians é cavalo paraguaio? Não, não é. O Corinthians conseguiu 5 vitórias seguidas. E nessa história de campeonatos de pontos corridos, salvo engano, é o melhor início, né, de um time com 6. O melhor início do Corinthians em 6 rodadas. Em 6 rodadas, acho que é o melhor início de um time, ganhar 5. Do Corinthians, com certeza é. Você ontem detalhou isso no expediente. Se não for do Corinthians, é um dos melhores. Mas, o que eu ia dizer é o seguinte, com 5, qualquer time que ganha 5 seguidas, em qualquer momento do Campeonato Brasileiro, é um time que vai lutar pelo título, certamente. E o Corinthians está lembrando, que ano que foi que o Corinthians abriu uma vantagem logo no começo do campeonato? Acho que foi em 2011. 2011 foi assim. Abriu uma vantagem no começo do campeonato, todo mundo meio tropeçando, meio claudicante, então de repente... Mas hoje ainda não abriu, não, o Grêmio tá coladinho. Não, mas não... É que tá, mas eu queria falar o seguinte, ele abriu para os times que a gente considera candidatos Mas o Grêmio tem a Libertadores, né? E o Grêmio tem a Libertadores. O Libertadores vai até o final do ano. Mas o Corinthians abre mão da Sul-Americana fácil para jogar o Campeonato Brasileiro. A diferença do Grêmio é a Copa também do não. Brasil. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, para os times que a gente não colocou, pouca gente colocou o Grêmio como candidato ao título. Os 3 candidatos principais eram Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Desses 3, do Palmeiras o Corinthians já abriu 9 pontos. Do Flamengo também. E do Atlético, acho que um pouquinho mais até. Mais que o Atlético é o primeiro fora da zona do rebaixamento. O Atlético está com 6 pontos, então são 10 pontos. Então, o Corinthians escapou dos principais adversários, teoricamente, né? Está com o Grêmio na cola. Eu acho que o Corinthians, já com 6 rodadas, é o maior favorito, é o grande favorito ao título brasileiro. Ô, Pascoal, o Leandro Castan. Concordo contigo. Como é que tá a novela, Leandro Castan? Ainda está por resolver a situação dele na Roma. Ainda está por resolver a situação que já era para estar resolvida. O pai dele próximos meses resolve, né, Pascoal? Assim, dos próximos 6 meses não passa isso. O Flavinho, às vezes as coisas são mais complicadas do que se imagina. Mas a gente quer soluções, Pascoal. A gente quer soluções. Não, mas o pai dele está tentando dar a solução lá na Roma e ainda não conseguiu. Porque ele tem vínculo com a Roma, ainda tem um período ainda de contrato, então isso está sendo discutido. Alguém quer ele lá na Europa, não? É uma possibilidade, ele tem mercado ainda na Europa. Então há uma possibilidade dele seguir lá, até porque os valores são muito maiores do que ele vindo para jogar no Corinthians. O pai quer que fique lá. Não, o pai quer. Ele gostaria muito de voltar para o Corinthians. Mas o Pascoal. Ele gostaria muito de voltar para o jogador. O jogador gostaria muito de voltar para o Corinthians. Mas eu li uma notícia de um site italiano. Não é assim. O Leandro Castan falou que ele tem um dia o desejo de voltar ao Corinthians. O Leandro Castan está muito bem na Itália. Ele só sai de lá se a Roma não quiser mais e aí entrar num acordo e dispensar que ele tem contrato até junho de 2019. Então, tem mais 2 anos de contrato. Então, não é que se ele vier para o Corinthians, é um sonho dele, mas não é que ele quer vir para o Corinthians. Ele gostaria muito de vir. Ele gostaria muito de continuar na Itália, na Roma. Ele gostaria muito de vir. Existe mercado para ele na Europa. Eu conversei... O que está acontecendo, né? Conversei com um dirigente do Corinthians que me disse assim, é muito difícil a volta dele imediata. É muito difícil. O pai dele ainda não conseguiu resolver essa situação de liberação dele da Roma. Mas, ô Pascoal, a situação aí que o que vai emperrar um pouco é o fato de o Corinthians tentar viabilizar um empréstimo gratuito e a Roma não permite isso. Não tem empréstimo. Então, a Roma, não, ela até aceita, Benja. A situação do o Corinthians não faz cada proposta de negócio. Não, olha, nós queremos um jogador de graça. E quanto vocês vão pagar? A informação é essa, o Corinthians está tentando viabilizar. Você negocia mas de graça, tudo é de graça. O Corinthians quer tudo de graça. Jogador de graça. Eu vou ensinar um negócio pra você. Numa negociação, não tenha vergonha de pedir as coisas. Peça. De graça eu tenho. Peça. Bom, posso terminar a informação? Termina aí, vai. A informação é a seguinte. Com relação aí a... Boa, Benjamin. Não, pera só um minuto. Você vai negociar alguma coisa. Cara, peça tudo que você tem para pedir. Isso o cara aceita. O problema é que começa lá em cima para poder negociar. Bom, concluindo então a informação. O Corinthians ele está tentando viabilizar a vinda do jogador de forma gratuita, ou seja, sem colocar a mão no bolso, pagando salários. A Roma já não permite isso. Ela aceita emprestar o jogador mediante um pagamento de quantia. Ou então até mesmo
uma futura compra de algum jogador, um percentual na compra de algum jogador, não sei lá. A Roma vai propor isso pro Corinthians. Isso já não agrada a diretoria do Corinthians. Sem contar o alto salário do jogador, Flavinho. O Leandro Castan lá, ele ganha 700 e poucos mil reais. E o Corinthians oferece de graça. Dá quase 800, mano. Ah, gente, pelo amor de Deus. 700 e poucos mil reais. O jogador que essa deu o questão para ganhar essa grana. Não, mas é que tá. O Corinthians ele também, mas, Sormani, eu estou passando a informação do que ele ganha lá. O Corinthians, é claro, que vai tentar negociar esse valor, esse montante, porque não tem como você pagar essa quantia hoje para um zagueiro. O que está muito claro é o seguinte. O que está muito claro é o seguinte. Que não vem, tá muito claro que não vem. Vou falar logo, o presidente do Corinthians me disse o seguinte, ó. É muito difícil sair essa negociação. O pai do jogador está na Europa tentando a liberação do vínculo dele com a Roma e não está conseguindo porque existem equipes europeias interessadas na contratação. Você tinha falado semana passada disso aí. O pai dele estava lá. E quando eu falei a primeira vez, ele falou, ó minha fonte, falando não. Eu li o que ele falou. Mas eu falei, tem. Eu acho que ele tem que desconfiar da sua fonte. Não, eu não desconfio não, porque o cara é bom. Você sabe que é bom. Mas eu não acho que ele está sendo tão assediado assim, Pascoal. Existem ainda ele passou clubes pela Torino de forma discreta, tá certo? Sampdoria, Sampdoria também, ele praticamente bateu carteira ali só. Eu vou te falar, se a Roma entrar num acordo amigável com ele vai jogar no Corinthians. Sim, mas depende do acordo amigável. Até agora não saiu. Pode também ter aquele seu amigo advogado que perdeu o desquite amigável que está fazendo o negócio. Se for aquele cara, aquele seu amigo advogado que perdeu o desquite amigável, aí não vai sair nada, Benjamin. Eu conheço os advogados assim. Você conheceu algum? Então é um amigo, tem um amigo desse. Tem um eu vou amigo te falar, dele advogado, vou dar uma dica para você outra. Advogado e médico não economiza, vai sempre nos melhores. A Roma pode também estar esperando uma situação, aguardando. Esperando o mercado, Está em aberto lá na Europa. A Roma entende que ele tem mercado na Europa e que ele deve continuar lá. Por isso que detalhe é o seguinte, a Roma mandou embora o técnico. O Castan não foi um jogador muito utilizado. Mudou a diretoria de futebol também. Contratou Monte, que era o diretor do Sevilha. E foi comemorado lá. E é considerado o gênio da montagem de elencos. O Alexandre Matos. Por aí, vamos lá. Lá do Sevilha. E ele está chegando para revolucionar o departamento de futebol da Roma. Então já mandou o técnico embora, foi a primeira coisa que ele fez. E ele com certeza vai esperar. Peraí, vamos ver aqui, dentro do Castan. O que apareceu aqui de proposta para ele? Não apareceu nada da Europa. Então a gente pode, de repente, avaliar a situação do Brasil, do Corinthians. Mas eu acho que primeiro ele vai esperar quem chegue com mais dinheiro. Isso é verdade. Quer saber, Pascoal? Para o Castan é um desperdício ele continuar lá. Uma coisa é o cara estar na Europa jogando num time de ponta. Outra coisa é o cara estar jogando na Europa, Eugênio, num time mequetrefe. Com todo respeito ao Torino, a Sampdoria, mas não dá, cara. O Castan tem bola para estar jogando num clube melhor. Se não for na Europa, que seja no Brasil. Eu tinha sugerido para o Flamengo a contratação do Castan. O Castan é muito mais jogador que o Rodolfo. Ele tem condições de jogar no futebol europeu, tem condições de jogar no futebol brasileiro, só que nesse momento, se você parar para pensar o que ele fez no ano passado, ele não virou. Concordo, não credencia pensar que ele possa ter um clube grande lá. Isso, exatamente. Agora, o Corinthians o quer desde que ele se desvincule da Roma, não haja nenhuma equipe interessada e que ele esteja no plano do Corinthians, um plano salarial, um plano de investimento do Corinthians. E aí é um pouco mais difícil de enquadrar, mano. Pascoal, enquadra. É claro, o presidente do Corinthians, o Roberto, ele não vai chegar aqui falando, não, pô, tá quase lá. Com o Jadson foi a mesma situação. Você sonha com o Castan? Não é isso. Vamos lá, por partes. Pera, só um minuto. Vamos ver agora o Mano. Mano dormindo. Peraí, Mano dormindo. Castan, Leandro, homem lindo. Vem em mim, vem. Pro inferno. Vamos pro Alpatino! Nosso Alpatino! Mas na boa, cara. Que horror. Uma situação do Jadson. Fica sonhando com o Leandro Castan. Você não acreditou da vida do Jadson também. Você viu a cara que ele te faz? Você viu? Ele põe a mão no queixo e fica te olhando assim, Você viu a cara que ele te faz quando você fala essas coisas? Você não acha que essa nova fase do Flamengo tá muito melhor? Sensacional. Lá. Melhorou bem. Só falta algumas coisas pra gente mudar ele. Ele ainda é Ele foi no Marceneiro de novo, hein? Não, ele cortou aqui em cima. O pessoal dá um tapa. Não, cortei no São Paulo. Foi no Marceneiro. Não, mas, Benja, e o cara a situação do Jadson, quando ele retornou ao Brasil, o discurso da diretoria do Corinthians também aí era bem cauteloso.
A diretoria do Jadson. Você não via os dirigentes do Corinthians falando a respeito do Jadson por jogar no Corinthians. Eu sei, Pascoal, mas isso demorou um certo tempo. Não foi do dia pra noite que ele falou, vou jogar no Corinthians e acabou a novela. Foi uma novela que, durante esse período, Atlético Mineiro demonstrou interesse, o Grêmio demonstrou interesse, outros clubes brasileiros quiseram o Jadson também. Então essa novela durou quase um mês. No começo do ano, essa novela toda que envolveu o nome do Jadson, não foi de maneira repentina que terminou. Houve um imbróglio, a diretoria do Corinthians demorar esse tanto para a vinda dele para o Corinthians? Não, mas agora, Pascoal, com relação ao Leandro Castan, a diretoria do Corinthians está correta. Ela não pode ter um discurso aí que coloque na cabeça do torcedor uma expectativa que pode ser que não aconteça. A diretoria do Corinthians tem que agir com cautela e com ponderação. A diretoria do Corinthians não pode enfiar o pé pelas mãos. A diretoria do Corinthians tem que ter Guardem essa frase. Ah, mano, olha só uma frase que pode revolucionar o futebol brasileiro. A diretoria precisa agir com cautela e ponderação. Mas é verdade. Salva de palmas. O Palmeiras hoje é um time que pelo dinheiro que tem... depois vê o que vai acontecer. Não, peraí, Pascoal. Você tem que viver a sua realidade diariamente. Bom, por exemplo, disse o Corinthians já em muitas oportunidades. Mas contrata e depois resolve. Não, pera lá. Você tem que agir de acordo com o que você tá ganhando no momento. Por exemplo, o Corinthians hoje, ele é um time que ele não tá com uma folga financeira, como é o caso do Flamengo e do Palmeiras. Não, longe então você tem que ter os pés no chão para poder acertar as suas contratações. O Palmeiras, ele pode se dar o luxo de investir no jogador e se não der certo, amanhã, beleza. Você tá sendo contraditório, porque você... Não, vou falando sério. Com relação a quê? Porque você cansou de dizer o seguinte, para encher aquela arena, precisa time. E o Corinthians precisa da arena cheia para fazer dinheiro, para pagar suas dívidas. No final do ano passado, no meio do ano passado, quando o Corinthians estava... Porque aí a gente vai, a arena cheia vai pagar o jogador. Então tem que ter ponderação. Peraí, seu Fábio Sormani. Tem que contratar. Mas contratou. Eu não tô entendendo. Contratou. O Corinthians contratou o Jô, o Corinthians contratou o Jadson, o Corinthians contratou o Gabriel. E você reclamou. Não, pelo contrário. Você reclamou. O Jô chegou aqui, você queria jogar o Jô lá no Rio Tietê. Peraí. Uma coisa, outra coisa. Eu, quando o Jô veio, eu critiquei o Jô. De fato, critiquei. Mas foi uma contratação. Inclusive, o senhor também concordou que os valores eram absurdos. Sim. Eu não. Não, você também, né? Eu não. Eu defendi desde o começo. Falei, o Jô vai... É que depois que o filho é bonito, todo mundo é o pai. Tá? Depois que o filho nasce, todo mundo é o pai. Mano, te arrebentou. O seu filho te arrebentou agora, Benjamin. Vou dar um Oscar pra ele. Não vai não. Não? Ele não tem humildade. Ah, não. Porque quando eu erro, ele fica massacrando um ano. Como é que o cara falou que você... Eu critiquei a contratação do Jô. Não. Criticamos as cifras. Criticamos, vírgula. Envolvendo vocês aqui, ó. Não me põe, não sou cara de... Não, mas enfim. Então, a diretoria do Corinthians contratou. A diretoria do Corinthians contratou. Cautela e ponderação. Sim, pois é. Inclusive com relação ao time agora é cautela e ponderação. Antes não. Contrata. Porque se não contratar... Jogador. Pergunta pro Mano. Mas peraí, precisa de jogador. Não, Stop in the name of God. O Mano ali, ó. The Hollies. Presta atenção. Stop in the... Diana Ross. The Hollies. Não. Ô, Mano, o Corinthians precisa contratar? Como é que fica? Quer estar assado? É brincadeira. O bombadinho. Peraí, o Mano, só o Mano, fala, Mano. Só o Mano. Aqui é o seguinte, ó. E o braço? O bracinho parado assim. Aqui é o seguinte, ó, vou falar pra vocês. Tem que contratar pra encher a arena, porque é o seguinte, ó, se não encher a arena, não tem... Mas não tem dinheiro, mano. Não tem jogador. O problema não é dinheiro. O problema é botar os caras pra jogar. Contrata e depois resolve se vai pagar, se não vai pagar. Isso é outro BO. Você tá louco, mano? Esse é outro BO pra resolver. Não vai nessa, não. A torcida quer jogador. A torcida quer time. Bota jogador. Mas agora tem time. Nós paga. A torcida paga. O time não tem que dar lucro, nós paga, não é a torcida. Agora... 13 de junho de 2017. O time líder do Campeonato Brasileiro. Olha que bonito. Mano, precisa contratar jogador ainda? A diretoria do Corinthians precisa Não, precisa estufar o peito e o braço. Ah, eu sou assim. A diretoria do Corinthians precisa tratar com muita calma, muita cautela e ponderação. Cautela e ponderação, caldo de galinha, porque não pode ficar gastando desnecessariamente. O Corinthians já tem um time e não vai ser com o nível desse investimento. Porque... Peraí, a última, mano. O Leandro Castan quer jogar no Corinthians, o Jadson queria. Então, você vê como é que é, né, mano? Aí é o seguinte, né, Benjamin? Porque o Jadson preferiu jogar no Corinthians. Aí o Leandro Castan pode fazer a mesma coisa, entendeu? Abre lá, sai lá da Roma, não vai ficar mesmo jogando na Europa. Aí ele pode jogar baratinho lá pra nós, entendeu? Ô, mano, agora,
Nós estamos no dia 17 de dezembro de 2016. Mano, Corinthians contratou o Jô. O que você acha? Não, é o Mano. O Mano não faz isso. Não? Mano, o Corinthians vai ganhar 500 pau por mês. O que você achou da contratação do Jô, mano? Só a loucura que tá fazendo a diretoria. Todo jogador que volta não joga bem. Você tem que entender, porque isso aí não funciona. Trazer jogador que vai ganhar mais do que os outros, vai dar problema lá no elenco. E aí, sabe como é que é? Então, isso aí, eu não concordo com essa contratação. Você não traria? Eu não contrataria esse cara aí, porque, além do que, não tá jogando nada. Além do que, não tá jogando nada. Vai fazer o que no Corinthians, esse cara aí? Mano, 13 de junho de 2017. Mano, estufa o peito aí, o bracinho. Mano, você tá curvado, e o Jô no Corinthians? Fortinho. Mano, e o Jô no Corinthians, como é que tá? Rapaz, tá arrebentando. Mas o sujeito é do ramo, é goto do jogo, é goto clássico, é aqui. O sujeito merece seleção, mano? O cara tem que jogar na seleção, esse cara joga demais. É jogo. Você vai falar é nada? jogo. Tô esperando terminar Jô a papagaiada. É Jovandovski, é o maior de todos, não tem pra ninguém, é o cara que dentro da área resolve pra nós. Como é que ele foi aquele dia? Faz um gol pra nós. Guarda um pra nós aí. O João entrou ao vivo e ele falou, ô João, faz um favor. Afinal. Guarda um pra Conta nós. ponte preta. Conta ponte preta. Ô João, guarda um pra nós. Mas você criticava o Jô, ô, mano? Você criticou o Jô no final do ano? Vocês têm que entender que era aquele momento. Era aquele momento. Mas é fato, isso mostra que eu não sou recalcado. É só o momento. Mas depois sabe como é que é. O cara faz um gol aqui, faz um gol. Não vai falar nada? Faz gol contra o Palmeiras, gol contra o São Paulo, gol contra o Santos. Termina essa papagaiada aí. Aí ele, pô, aí tá funcionando. Aí é bonito. Então, aí tá legal. peraí. Quem acha que o Mano tá com a razão, índice palmômetro, bata palmas. Eu. Quem acha que o falta que Pascoal faz o gol, agora Malau. foi uma mistura de Al Pacino com Robert De Niro? Vamos lá. O time do Corinthians tava na cara Porque que no ano precisava- passado não tinha time, Aguenta aí o senhor ficou aguenta desesperado. aguenta Agora aí. tem time, é líder do campeonato, o senhor acha que Muito tem pelo que ser contrário, assim. seu Oswaldo Pascoal. É O só time do isso. Corinthians não caiu de paraquedas no Campeonato Brasileiro. O time do Corinthians, ele... Não, claro que não, foi campeão paulista. Pois é, inclusive com reforços que Claro que vieram. não. O Jô que veio ano O passado não principal jogou ano reforço do Corinthians é passado. o treinador. Deixa mano. eles defender. Pascoal, o Deixa negócio é o eles seguinte, defender. os reforços que o Corinthians trouxe credenciou o Corinthians a buscar o título paulista e agora brigar pelo título brasileiro Quais também. deles? Aí você pega lá Pablo, o Gabriel, o Jadson, o Jô, enfim, foi uma série de jogadores ali que vieram dentro de um contexto, junto com a participação do Carille, Pascoal, que criaram realmente aí esse mecanismo para que o Corinthians virasse esse time bem ajustado que virou hoje. Então, Pascoal, eu acho que as contratações que o Corinthians tem que fazer hoje são pontuais. O Corinthians ele não pode se dar o erro de Então o contratar senhor um prefere jogador... contratar o Pablo do que o Castan? Eu prefiro ter os dois. Prefiro mas ter os os dois dois. não dá, Tem que né? ter, Aí, claro ó, que tá dá, vendo claro como é que é? dá. Não Ô, dá, mano. Pascoal, dá sim. Mano, os caras não Inclusive, pagaram vou te telha falar, lá no Corinthians, Vou foi te isso? falar, vou te Espuma falar. no carnaval. O Pablo, Espuma no ele vai ser carnaval. adquirido em definitivo com a Fazendo transação supérfluo. do Léo Jabá para o futebol russo. Esse é o dinheiro que o Corinthians vai gastar na contratação em definitivo do Pablo. O Leandro Castan é uma situação que o Corinthians ele não pode, Pascoal, diante das cifras apresentadas, o Corinthians não pode pagar R$700 mil para o Castan. Aí eu também acho que é 800 utopia. mil, mano, sai equivocado. 700, 800, enfim, é uma Quanto quantia você acha que absurda. dá? Aí é o departamento jurídico que tem que ver, o departamento Jurídico não, lá, financeiro. Financeiro também, porque o jurídico vai fazer o contrato também. Não, mas o financeiro é que vai dizer quanto que pode. Quanto Não, você acha mas que pode? às vezes o jurídico também, porque o Corinthians tem algumas notas aí que precisam ser pagas aí tá na mão. Então o jurídico Demorou, tem que mas participar ele desse... Não, mas é admitiu. verdade. Mas o Corinthians tem dívidas. O fato de você ter dívida não quer dizer que você seja inadimplente. Não, mas Dívida o Corinthians eu tenho, é você tem, inadimplente. vocês O Corinthians tem dívida Enfim, e não, é não. Exatamente. Não, inadimplente não é, porque o acerto do casinho que vocês estavam questionando aqui, o Corinthians já fez um acerto com o Curitiba. Pagou vai então, pagar Mas em foi, dois esse foi o parcelas. pagar em acerto quem do vem, acerto. Sim, é o acerto do acerto. Foi o acerto. Ó, do fez um acerto. acerto, é um Você, novo acerto. quando estiver É um com aí, não novo vai acerto. pagar, eles vão fazer um novo acerto. Mas é um novo acerto. Nós vamos pagar em Então, chuva. ô Sormani, o Pagar setor em quê? defensivo do Chuva. Corinthians é muito... Ah, que Pagar em inferno. chuva. O setor defensivo do time do Corinthians é muito certinho, Pascoal. Tá bem ajustado. Se o Corinthians traz aí pra jogar ao lado do Pablo, Mas o Leandro o Castan... Paulo Bueno não tem a possibilidade disso aí? Tem. Inclusive, o empresário dele falou que o futebol italiano tá atrás do Balbuena. Então vamos ouvir o Balbuena. Bora. Mas só Boa. pra Então- finalizar o Corinthians, vocês falaram a respeito de público, Sormani. O Corinthians hoje ele tem a melhor média de público do futebol brasileiro. Nossa, O que você coisa falou? legal. O Corinthians hoje tem a melhor média de público do futebol brasileiro. Sempre tem. Não, o Claro Palmeiras que sim. outro dia tava com a melhor Não, mas, média. mas gente, o é o estado do Palmeiras seguinte, é é o seguinte, parabéns, vamos bater palma, legal, boa palma, mas o Flamengo não tá tendo Maracanã pra jogar, gente.
Flamengo caiu. O Flamengo nem Você acha pouco? Você acha pouco? Não, mas tem razão. O Flamengo tem a 10ª maior torcida do Brasil. Sabe o que é? Você mexeu com a Flamenguita. Agora mexeu com a Flamenguita. Agora o Flamengo Então, os caras jogam em Volta Redonda. E que culpa como é que vocês querem que ele leve 40 mil pessoas? O Flamengo jogou no Maracanã aí, boa parte também do... Aonde? Ué, esse ano o Flamengo jogou pega os jogos do Flamengo no Maracanã. Ué, pega, estreia de Libertadores, se não tivesse lotado, vai estar o quê? Então pega os jogos, vamos fazer o seguinte. Eu quero ver o jogo contra o Chapecoense. Vamos fazer a comparação. Vamos fazer a comparação. Estreia de Libertadores Corinthians contra o na São Lourenço, Arena, até eu vou. Flamengo no Maracanã. Aí sim, aí é válido. Se der mais o Corinthians, eu bato pau. No mesmo campeonato. Se der mais o Flamengo, não. Temporada, ele falou temporada. Ele falou temporada. Se der mais o Flamengo, você tem que bater pau. Mas vem cá, só um minuto. O Corinthians não tem nada a ver com o Flamengo ser o Maracanã. Isso é problema do Flamengo. Mas, gente, eu tô falando o seguinte. Ema, cada um gente, com eu seu estou dizendo o problema, seguinte, mano. que é louvável, é bacana, parabéns ao Corinthians, à torcida do Corinthians, que pra mim é a mais entusiasta do futebol brasileiro, mas ele só desfruta dessa posição de líder em público, porque o Flamengo não pode jogar. O Corinthians não tem culpa disso. Sim, mas temos que ponderar, meu Deus Quando do céu. o Corinthians botou esse ano 15 mil pessoas lá, o senhor ficou 49 minutos na arena. O senhor ficou 49 minutos falando do programa. Absurdo! A torcida do Corinthians não vai estar porque tinha 15 mil. O Flamengo esteve no Maracanã na reta do Campeonato Carioca. Foi aí que o cidadão aqui falou que tinha que gastar e não tinha problema. Deixa eu perguntar pra você. Pra quem? Ô, Sormani. Oi. Não é comigo, trouxa. O Corinthians tem maior público, hein? Deixa eu falar. Você vai deixar eu falar? Não, mas tem que ter ênfase, você tá imitando o Flamengo. É pra imitar bem? Lógico. Negócio é o seguinte, você tá falando, Pascoal, lava a boca, porque o Flamengo não tem o Maracanã. Você entendeu? Agora, ano passado, aquele bar na mesa. Negócio é o seguinte. Vai voltar. Quero ver quando abrir o Maracanã. Ninguém vai segurar o Flamengo. Primeiro jogo. E aí, professor Mani, o que aconteceu? Não, calma, a gente... Hoje não estava legal. A gente? Aconteceu. Segundo jogo. Ainda não virou. Aí ele fala assim, né? Terceiro jogo. E aí? Pascoal, acho que a gente vai mudar de assunto, né? Porque... Quando ele não fala, e o Zé Ricardo? E o Zé Ricardo? Nossa senhora, não, mas o negócio do Maracanã, ele tem um fetiche pelo Maracanã. Ô, Fábio Sormani, polêmico, contraditório. Ele falou que o Maracanã era um cemitério indígena? Que tinha que demolir agora o Maracanã. Ele esqueceu. Agora ele fala que o Maracanã... não falou, velho. Falou sim. Falou que a produção falou pra mim que só você falou do cemitério indígena tem 38 minutos. Eu falei... Você falou que tinha que demolir o Maracanã. Não, eu falei, mas foi demolido, agora cresceu. Fizeram um novo, cresceu um novo. Pode falar. Brotou um novo, brotou na terra. Pode falar, o Fábio Sormani, ele é misterioso, enigmático, louco. Ele é doido. É louco, não tem o Bielsa. É o nosso Bielsa. É o nosso louco Bielsa. Vamos ver aí que o Sormani pediu pra gente ver, então o Sormani tem razão, vamos ouvir o Balbuena aí. Eu cresci muito aqui no Corinthians, forma de pensar, de jogo, então não é nem devido a mim, né? Devido ao Carille, à comissão e a esse grupo que me acolheu de uma maneira especial, que eu cresci e isso me deu confiança para o meu futebol melhorar. O torneio começou agora, tem muitos jogos ainda pela frente e a gente tem esse pensamento de ir jogo tras jogo para conseguir mais vitórias. A gente deixa a empolgação por parte da torcida, que com a torcida empolgada também nos facilita dentro de campo. A gente sabe que eles vão lotar o estádio, vão apoiar do começo ao fim, vão dar moral para a equipe. Então isso é importante. E questão de favoritismo, de já pensar em título, faltam 32 rodadas, né, pro final do campeonato. Tem muita coisa ainda. Então tá aí, vocês ouviram aí o Gabriel do Corinthians e o Balbuena. Agora nós vamos falar, sabe de quem?